Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Ontem eu fiquei pensando sobre um tema que eu vi um Insta ontem que uma amiga minha, Rê, me mandou. Beijo, Rê. E eu fiquei pensando sobre isso. O tema é positividade tóxica. Eu já tinha ouvido falar a respeito. E, na verdade, acho que antes disso ser um tema recorrente e as pessoas estarem falando mais e darem um nome a isso, eu já discordava muito desse posicionamento, que é as pessoas, elas invalidam o que é ruim, né? Sentimentos ruins, situações ruins, elas estão sempre positivas, mas de uma maneira tóxica. É meio controverso, né, esse tema. Mas assim, existem vários tipos de positividade tóxica. Eu não sou psicóloga, né? Não vou entrar no âmbito da questão. Mas eu só vou falar uma vertente disso que eu acho que acontece muito com a gente o tempo todo. E até às vezes a gente pratica essa positividade às avessas. Que é assim, quando alguém não tá legal, a pessoa tenta de qualquer maneira animar essa pessoa, e isso é legítimo, mas invalidando os seus sentimentos ruins, a sua situação ruim, o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, né? Então, ao invés da gente simplesmente praticar empatia, que é ouvir, prestar atenção, olhar, ouvir. A gente não precisa ter uma solução mágica para quando as pessoas vêm apresentar um problema pra gente, né? A gente precisa ouvir mais, né? Se colocar no lugar, não invalidar. Ai, mas eu não tô legal. Ah, mas isso vai passar, amanhã você vai ver outro dia. Sabe pessoas que fazem assim? Que não tem a menor paciência com o problema dos outros? Então não seja assim, não faça isso. Porque quando você tá com problema, é tão difícil, não é? Quando você quer conversar e você sente que não tem ninguém para te ouvir, né? Que as pessoas simplesmente querem apagar da lista delas, né? Mais uma preocupação, então elas invalidam o que você está sentindo. Ou elas têm soluções mágicas, né, para você, e isso é muito chato. Eu vou falar sobre a minha própria experiência, claro, né, como fibromialgica. Gente, a quantidade de soluções mágicas de cura da fibromialgia que eu já ouvi é infinita. Eu sei que as pessoas fazem isso com a maior das boas intenções. Mas, gente, sabe o que é mais legal? É você simplesmente entender, sabe? A fibromialgia é uma doença que não tem cura. Mas eu já. Gente, todo mundo já foi um pouquinho. Todo mundo, né? Muitas pessoas já quiseram curar a minha fibromialgia, de um jeito ou de outro. E às vezes eu sei que a intenção é boa. No começo eu não conhecia muito, né? Era difícil, eu até falava, nossa, que legal. Mas depois, com o tempo, você vai ficando cansado, sabe? Porque você sabe que se tivesse alguma coisa de cura, você já teria corrido atrás, já estaria curado. Ninguém quer viver numa condição de dor. Então, o que eu tô falando pra vocês é assim, só tô dando um exemplo. Ouça mais, ao invés de vir com soluções mágicas e mirabolantes, sabe? Do que a outra pessoa deve fazer da própria vida, simplesmente ouça, né? Tenha sabe, essa delicadeza de entender que cada um tem os seus problemas e às vezes aquela pessoa só quer falar. Então a gente tem que fazer isso como um exercício. É bom uma palavra. Eu acho, gente, a gente tem que ser positivo diante da vida. Mas o tóxico, ele simplesmente está invalidando tudo e todos, né? E a gente vê isso muitas vezes, né? A gente vê isso, esse negacionismo em relação a muitas coisas. Até a própria doença que a gente está enfrentando, né? A Covid ela foi negada, né? Os métodos de tratamentos corretos foram, né? Ó, a gente sabe muito bem que a gente vive, entendeu? Se não houvesse esse negacionismo, né? Essa positividade distorcida, talvez nós já estaríamos há anos-luz, né? Próximos da imunização da população. Mais um exemplo, né? Então, assim, vamos pensar nisso, gente, né? Às vezes, o que excede não é legal. Tudo aquilo que excede não é bom.
Então, um pouco menos, ouvir mais, observar, né? Não querer dar uma solução mágica para tudo. Eu sei que é difícil. Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz isso várias vezes, né? Mas a gente tem que se policiar contra essas atitudes nossas, sabe? Eu acho que a gente não pode simplesmente invalidar o que o outro sente. Essa questão mesmo da muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas com a depressão, e as pessoas simplesmente invalidam. Quantas pessoas não estão se suicidando em massa porque simplesmente elas não se sentem parte, né? E quantas vezes será que essas pessoas não tentaram ajuda, né? É complicado, a gente tem que pensar um pouco, sabe? Será que a gente não tá invalidando demais o outro? Completamente invalidando os seus sentimentos, invalidando os seus interesses, simplesmente porque a gente quer lavar as mãos? É mais difícil sentar e ouvir, né? É mais fácil falar, vai ficar tudo bem. Então tá bom, sabe? É assim. Vamos pensar nisso um pouquinho, tá? E eu trouxe aqui uma mensagem bíblica que fala sobre empatia. Claro, né? A Bíblia é sempre com todas as respostas. Fala sobre empatia em Romanos 12:15. Frase curta. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Pense nisso. Às vezes só você tá pertinho, né? Você ser solidário já é bastante. Gente, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. E logo mais estarei aqui de volta com outro tema. Gratidão. Fiquem com Deus.